Tenho certeza que você ainda tem uma certa dificuldade na hora de dimensionar eletrodutos. Mas isso é normal. Por mais que a gente estude engenharia, por mais que a gente estude eletrotécnica ou cursos similares, por mais que a gente faça muito cálculo lá na faculdade, depois que a gente sai, a gente acaba não utilizando tanto assim esses cálculos que a gente viu lá, e na hora que nós precisamos, a gente tem uma certa dificuldade, precisa relembrar, consultar alguns materiais, e aí surgem ou podem surgir algumas dúvidas. Então, fica tranquilo, isso é normal. Estou aqui para falar hoje sobre o dimensionamento de eletrodutos. E aí, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar quais são as regras para dimensionamento de eletroduto, o que é que a norma traz acerca desse tema, como é que a gente faz para fazer esse dimensionamento, e eu vou te mostrar também como é que a gente vai pegar isso, né, esse método de cálculo, e a gente faz isso aqui no Excel, que é para que você consiga utilizar isso aí nos seus projetos sem estar fazendo cálculo à mão, né? Cálculo à mão a gente faz só ou quando está estudando, ou quando está lá na faculdade, ou quando vai fazer algum exemplo, como eu vou mostrar aqui para vocês. Mas no dia a dia, no trabalho, nos projetos, a gente faz uma planilha e automatiza o processo, né? Que é como tem que ser, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um eletroduto? Bom, isso é muito simples, né? Um eletroduto, ele é um meio de passagem de condutores, né? Não precisa nem ser engenheiro ou eletrotécnico para saber disso. A gente usa em casa, a gente usa em qualquer lugar, qualquer instalação elétrica de baixa, média ou alta tensão. Então o eletroduto ele tem sempre a mesma função. Você vai passar cabo, né? Você passa através de um eletroduto ou de uma canaleta ou de algum outro tipo de conduto. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente do eletroduto. O eletroduto ele tem uma seção circular, né? Então o eletroduto ele tem aqui mais ou menos essa fórmula aqui, essa forma aqui, que é uma forma circular. Então o eletroduto ele está aparecendo aí na imagem de vocês, ele tem uma seção transversal. Essa seção transversal, naturalmente de um círculo, ela vai ter aqui um ponto central e ela tem também um diâmetro, vou chamar de DI, que é o diâmetro interno desse eletroduto. Então o eletroduto ele tem um diâmetro, e quando a gente vai comprar eletroduto, especificar eletroduto, é muito comum que a gente encontre nos catálogos e especifique dessa forma pelo seu diâmetro. Então você vai ver lá nos catálogos, se você buscar aí, eletrodutos de 3/4, tem de meia polegada, mas não é tão usado, eletroduto de 1 polegada, de 2, de 2,5, de 4 polegadas, enfim. Você pode ter em polegadas ou pode ter na escala métrica também, eletroduto de 20 milímetros, de 25 milímetros, de 50 milímetros. Então depende do catálogo que você está adotando. Então o eletroduto ele tem aqui uma seção transversal e a gente pode usar essa seção transversal aqui para ir passando o cabo. Então eu pego um cabo, coloco lá, vou passar outro cabo, eu passo outro circuito, eu passo outro. Só que perceba que quanto mais circuitos a gente vai passando no interior do eletroduto, a gente vai preenchendo aqui essa seção transversal do eletroduto, né? E quanto mais cabo eu vou colocando, né? Quanto mais circuitos tem na minha instalação elétrica, a gente vai preenchendo aqui. E quanto mais difícil, quanto mais cabos você tem dentro do eletroduto, mais difícil é a passagem desses condutores, né? Não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma instalação elétrica, mas quanto mais você vai preenchendo os eletrodutos, mais fica difícil que o condutor ele começa a amarrar, né? Ele vai batendo no outro condutor e aí fica mais difícil. Além disso, quanto mais eletrodutos você tem no mesmo circuito, mais você vai ter ocupação e aí você vai ter mais aquecimento dentro desse eletroduto. Isso acaba prejudicando também um pouco a ampacidade desses condutores. Então, o que é que a norma fala sobre isso? A norma estabelece uma taxa máxima de ocupação, que eu vou chamar aqui de TMO, taxa máxima de ocupação desse eletroduto. Então, por mais que eu tenha aqui toda uma seção transversal desse eletroduto, eu só vou poder ocupar com condutores apenas uma parcela, aqui uma parcela dessa seção transversal. Então eu posso preencher tudo isso aqui de condutores, tá? Vou preenchendo aqui, tudo isso aqui eu posso preencher, mas tudo isso, toda essa outra área aqui que está fora, ela tem que ficar livre, tá? Isso aqui a norma traz e ela chama de taxa máxima de ocupação. Segundo a NBR 5410, que é a norma que fala de instalações elétricas de baixa tensão, que é essa norma aqui,
54,10, tá? Você tem aí diferentes situações. Então, quando você tem um condutor dentro do eletroduto, você pode ter 2 condutores, 3 ou mais condutores, tá? Vou colocar aqui um 3 mais. Então, quando você tem um condutor dentro do eletroduto, a norma estabelece que a taxa máxima de ocupação é de 53%. Já quando você tem 2 condutores, eu estou com a cola aqui, ó, a gente tem no máximo 31%. Quando você tem 3 ou mais condutores, que é a grande maioria dos casos, afinal de contas, um circuito monofásico ele é composto por fase, neutro e terra, então a gente sempre acaba caindo aqui nessa terceira alternativa. A gente pode usar aqui no máximo, tá, 40% de ocupação. Então, via de regra, a gente costuma utilizar sempre essa terceira alternativa aqui, porque eu sempre tenho 3 ou mais condutores. Mas se eu tiver menos que isso, eu posso usar 53% ou 31%, depende aí da aplicação. Isso aqui é o que traz a 5410. Se eu for para a norma de média tensão, que é a 14039, que é a norma que trata de instalações em média tensão, eu tenho apenas 2 alternativas. Se eu tiver um cabo ali, eu posso usar até 40%. Se eu tiver 2 ou mais condutores, eu posso preencher apenas 30%. Então são parâmetros diferentes, que aí vai depender da aplicação. Se eu tiver falando de baixa tensão, eu venho para esse campo aqui. Se eu estiver falando de média tensão, eu venho para cá. Então aqui ó, a norma traz as taxas máximas de ocupação. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui para dimensionar o eletroduto? Se eu sei que a área máxima ela é apenas uma porcentagem da área total e que a seção transversal do eletroduto é circular e a do condutor também é circular, eu sei que a área do eletroduto ela vai ser, né, a área do eletroduto, como é a área de um círculo, ela vai ser πd ao quadrado sobre 4. Essa aqui é a área do eletroduto. Só que eu não vou usar toda a área do eletroduto, eu vou usar apenas uma parcela que depende aqui de qual condição está sendo utilizada. Então, eu vou usar uma taxa máxima de ocupação. Então, eu venho aqui, ó, a taxa máxima de ocupação vezes a área do eletroduto, que é o percentual da área total do eletroduto. Esse percentual aqui, ele tem que ser maior ou igual ao somatório de todas as áreas dos condutores que a gente está colocando dentro. Então, vai depender da quantidade de condutores. Então, esse percentual da área do eletroduto, ele é maior ou igual à área do cabo 1, mais a área do cabo 2, mais a área do cabo 3, mais a área do condutor 4 e assim por diante. A área de um condutor é a área de um círculo, que é igual à área do eletroduto, pelo menos em termos de forma. Então vai ser πd, aí eu vou chamar de πd1 ao quadrado sobre 4. D1 seria equivalente a um cabo de diâmetro 4 milímetros, por exemplo, mais π d2 ao quadrado sobre 4, que aí seria um condutor com um diâmetro 2, mais π d ao quadrado, π d3 ao quadrado sobre 4, e assim por diante. Então, isso aqui vai até a quantidade de cabos que a gente estiver utilizando. Então, vai ser π d dn aqui ao quadrado dividido por 4. Então veja que a taxa máxima vezes a área, ou seja, um percentual da área do eletroduto, ela tem que ser maior do que o somatório das áreas impostas aqui pelos condutores que estão passando dentro. Então se eu tenho um cabo, vai ser π d1 ao quadrado sobre 4. Se eu tenho 2 condutores, π d1 ao quadrado sobre 4, mais π d2 ao quadrado sobre 4, e quantos condutores eu tiver, eu vou ter uma parcela a mais que vai somando de área, e isso aí vai se repetir até a quantidade n de condutores, beleza? Só que todos esses termos aqui, percebam que eles são iguais, né? O π e o 4, ele se repete em todos os termos, tá? π está em cima, 4 está embaixo, ele está nessa parcela, ele está nessa, ele está nessa, ele está nessa, e ele está em todas elas. Então, se é um termo comum, né, matematicamente, a gente pode vir aqui e cortar. A gente vai cortando aqui, ó, toda essa parcela. Então, o que é que sobrou aqui da minha forma? Sobrou aqui o TMO, que é a taxa máxima de ocupação, vezes
D ao quadrado tem que ser maior, DI, tá? Eu vou chamar DI, que é o DI do eletroduto ao quadrado, tem que ser maior do que D1 ao quadrado, mais D2 ao quadrado, e assim sucessivamente até DN ao quadrado. Como eu quero achar o diâmetro do eletroduto, eu vou isolar esse termo. E aqui é só matemática, tá, pessoal? Então, ó, eu vou passar esse aqui, o TMO, dividindo, tá? Esse termo ele vem para cá dividindo, e eu vou tirar a raiz aqui. Então, fazendo aqui direto, eu vou ter que o diâmetro do eletroduto, eu vou colocar em verde aqui para destacar, o diâmetro do eletroduto, ele tem que ser maior ou igual à raiz de D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado mais dN ao quadrado dividido pela taxa máxima de ocupação. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que nós vamos utilizar para dimensionar o eletroduto. O diâmetro do eletroduto ele tem que ser maior ou igual à raiz do somatório quadrático aqui dos diâmetros dividido pela taxa máxima de ocupação. E agora, só para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo aqui de dimensionamento de eletroduto. Imagina que você tem uma situação onde você vai ter aí 3 condutores, né? Um circuito de 4 milímetros quadrados e um outro circuito de 6 milímetros quadrados. Você vai precisar passar esses dois circuitos, né, o de 4 milímetros e o de 6 milímetros quadrados, dentro de um eletroduto. Então, qual é a primeira coisa que você vai precisar fazer para dimensionar? Se você sabe que o cabo é 4 milímetros e que o outro é 6 milímetros quadrados, você vai ter que buscar um catálogo, né, o catálogo desse cabo que você está pretendendo colocar dentro do eletroduto, para ver qual é o diâmetro desse cabo. E eu peguei um catálogo aí que diz que o cabo de 4 milímetros quadrados ele tem 4 milímetros de diâmetro. E o cabo de 6 milímetros quadrados ele tem 4,6 milímetros de diâmetro. Então eu já busquei no catálogo qual é o diâmetro de cada um desses condutores. Qual é a segunda coisa que eu preciso fazer? Eu preciso agora buscar na norma, tá, qual é a taxa máxima de ocupação dentro desse eletroduto para poder passar esses dois circuitos. Como eu tenho 3 cabos de 4 milímetros e 3 de 6 milímetros, eu tenho 6 condutores. Eu estou falando aqui de um sistema de baixa tensão. Então eu vou na NBR 5410 e como eu tenho 6 condutores, ele cai aqui, ó, nessa condição. Então a taxa máxima de ocupação vai ser de 40%. E agora eu posso substituir aqui na fórmula. Então eu digo que o eletroduto, tá? O diâmetro desse eletroduto ele tem que ser maior ou igual à raiz do diâmetro do primeiro condutor ao quadrado, que é 4 milímetros ao quadrado, 4 ao quadrado, só que esse cabo eu tenho 3 iguais. Como isso se repete, eu posso multiplicar por 3 aqui na frente. Então, 3 vezes 4 ao quadrado, mais o diâmetro D2, né, D2 ao quadrado, o diâmetro do segundo condutor, que é 4,6 ao quadrado também. Como eu tenho 3 cabos, eu vou multiplicar por 3. Tudo isso dividido pela taxa máxima de ocupação, que é 40%. Quando eu coloco isso aqui, eu tenho que colocar de uma forma decimal. Então, 40% é igual a 0,4. Então, eu faço essa conta aqui, eu vou chegar que esse eletroduto ele tem que ter um diâmetro maior ou igual a 16,7 milímetros. Isso aqui eu já fiz antecipadamente, tá? Então, essa conta aqui, nesse cálculo aqui, 3 vezes 4 ao quadrado mais 3 vezes 4,6 ao quadrado dividido por 0,4, raiz dá igual a 16,7 milímetros. Então, o meu eletroduto, ele precisa ter pelo menos 16,7 milímetros. Então, eu vou lá no catálogo, busco um catálogo de eletrodutos, isso vai me dar um eletroduto aí de 20 milímetros. Ou, né, sistema de polegadas, 3/4. Tá? Então, para essa situação aqui, para um circuito aqui de 4 milímetros quadrados, um circuito de 6 milímetros quadrados, o eletroduto de 3/4 me atende. Mas quando eu for aumentando a quantidade de cabos, a bitola do eletroduto ela também
vai aumentar. E eu vou precisar somar isso aqui, o DI, naturalmente, ele vai aumentar. Então, como prometido, vamos dar uma olhada agora aqui no Excel, como é que a gente faz uma planilha para automatizar esse processo aqui de cálculo de eletroduto. Vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz isso. Quem sabe, disponibiliza aí uma planilha para vocês utilizarem nos seus projetos. Vamos lá. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na planilha, como é que fica aqui, como é que a gente pode colocar essa fórmula aqui no Excel e automatizar esse processo de dimensionamento de eletroduto. Eu já fiz aqui uma preset, né, do que seria a planilha para dimensionamento, já trouxe aqui um exemplo, né, já busquei um catálogo aqui para cabos de baixa tensão e trouxe também aqui um trecho de um catálogo de dimensionamento de eletrodutos. Então aqui a gente consegue ver as bitolas padronizadas dos cabos e os seus respectivos diâmetros nominais, que no nosso caso aqui, né, a gente vai usar o diâmetro externo do condutor, tá? Existem dois diâmetros no catálogo, a gente vai usar o diâmetro externo. E o eletroduto aqui, ó, ele traz aqui as bitolas também padronizadas, ó, vai da meia polegada, passando por 3/4, 1 polegada até 4 polegadas. Ele traz nessa escala e traz na escala métrica aqui, que é onde tem o DI. DI aqui seria em milímetros, ó, dimensões em milímetro. DI é o diâmetro interno do eletroduto. Então pode ser 16.4, 21.3, 27,5 e assim por diante, tá? Você pode adaptar essa planilha aqui para o seu uso, tá? Para a sua oportunidade aí de projeto. Então, se você estiver usando um cabo diferente, você faz nesse mesmo modelo aqui, só que você vai usar outros catálogos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na planilha. O que é importante? Aqui, veja que a planilha é bem simples. Ela é composta basicamente por 4 colunas. Na primeira coluna seria a seção nominal do condutor. Então, o que é a seção nominal? É o valor da bitola. Então, é 4 milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados, 10 milímetros, 25, de acordo com o seu projeto. O número de condutores vai ser o número de condutores associado àquela bitola. Então, vai ter um condutor de 4, 2 de 6, 5 de... A gente vai colocar aqui nessa coluna. O DE é o diâmetro externo do condutor. Essa coluna aqui, ó, eu coloquei como uma coluna auxiliar, que é a coluna basicamente que tem a fórmula, que é para poder calcular o número de condutores vezes o diâmetro ao quadrado, tá? E aí eu poder tirar a raiz lá na frente. O TMO vai ser a taxa máxima de ocupação, que a gente já comentou. O DN aqui é o cálculo do eletroduto. Então aquela fórmula lá, DI, né, vai ser a raiz da soma de toda essa coluna aqui, dividido pela taxa máxima de ocupação. Então a fórmula é essa aqui, ó, pessoal. Então só para vocês entenderem, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. A gente fez no exemplo anterior que eram 3 cabos de 4 milímetros e 3 cabos de 6 milímetros. Eu vou repetir esse exemplo aqui, ó. Então a seção nominal do condutor vai ser 4 milímetros quadrados. Eu vou ter 3 condutores de 4 milímetros quadrados e o diâmetro desse condutor eu vou buscar no catálogo, 4 milímetros quadrados, o diâmetro externo dele é 4 milímetros. Quando você fizer isso, você já vai ter aqui o fator associado, que basicamente vai ser o número de condutores vezes o diâmetro externo ao quadrado, dá 48. Então, eu tenho cabo de 6 milímetros quadrados, eu tenho 3 condutores de 6 milímetros também, e eu preciso pegar o diâmetro externo, que equivale a 4,6. Aí isso aqui, N vezes dr, ou seja, o número de condutores, 3 condutores de 6 milímetros vezes o diâmetro dele ao quadrado, dá 63,5. A taxa máxima de ocupação a gente precisa buscar na norma. Como a gente comentou lá no exemplo, essa taxa de ocupação ela vai ser igual a 40%. Tá? 40%. Isso vai me dar um diâmetro aí de eletroduto de 16,7 milímetros. Então eu precisaria ir lá no catálogo, buscar um diâmetro de 16,7 no mínimo. Então, ó, o eletroduto de meia polegada ele já não atende porque o diâmetro dele é 16,4. Então já não poderia especificar esse eletroduto. Eu teria que especificar, né, como nós comentamos lá no exemplo, o eletroduto de 3/4 que tem 21,3 milímetros. Supondo que nesse mesmo eletroduto a gente fosse passar um circuito ali, 3 condutores de 16 milímetros junto deles. Então eu venho aqui, ó, adiciono aqui, ó, seção 16 milímetros quadrados, o número de condutores 3 e o diâmetro desse condutor eu busco no catálogo
o diâmetro externo dele é 7,5. 7,5. Quando eu coloco aqui, eu já calculo aqui o N vezes DE ao quadrado, né? Que é o número de condutores vezes o diâmetro ao quadrado. E aí, com 40% de ocupação, eu precisaria de um eletroduto de 26,5 milímetros, que equivale a um eletroduto de 1 polegada. Então veja que quando eu aumentei a quantidade de cabos, eu aumentei também a bitola do eletroduto. Se eu tivesse, ao invés de 3, eu tivesse 6 condutores de 16, eu precisaria de um eletroduto de 33,5, que equivale a um eletroduto de 1,25. Tá? Então, quanto maior for o número de condutores que você for adicionando, veja que a bitola do eletroduto ela vai aumentando junto. Tá? Então, aqui para essa quantidade já precisaria de um eletroduto de 1,5. Então, veja que quanto maior a quantidade de condutores e quanto maior o diâmetro do condutor, maior também vai ser a bitola do eletroduto, beleza? Então, só passar pela fórmula aqui rapidinho, ó. Basicamente, ó, como eu falei, a composição da planilha. Nessa coluna aqui, você coloca a bitola do cabo, tá? 4 mm, 6 mm, 16, 25, o que for que você estiver usando. A quantidade de condutores, então, supondo que dentro do eletroduto eu vou passar 2 condutores de 4 mm. Então, você vem aqui, o número de condutores, 2. Aí eu preciso de 10 condutores de 6 mm, está aqui. Eu preciso de 3 condutores de 16, está aqui. O diâmetro externo, isso aqui você vai buscar no catálogo, de acordo com o que você está especificando em projeto. E aqui é uma coluna apenas auxiliar, que é a multiplicação do N vezes DE, né, o diâmetro externo ao quadrado. E aí, depois que você tiver tudo isso aqui, você preenche a taxa de ocupação, que aí é de acordo com a norma, né, como nós já especificamos, e você aplica aquela fórmula que eu acabei de ensinar a vocês aqui. Então, ó, é a raiz da soma de o número de condutores vezes o DE ao quadrado, né, que é N vezes D ao quadrado, mais N vezes D2 ao quadrado, mais N vezes D3 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, você vai, soma tudo isso aqui e divide pela taxa máxima de ocupação, né? Dividido por D19, que aqui é a taxa máxima de ocupação. Isso aqui é uma planilha extremamente simples que você pode fazer para automatizar esse processo de dimensionamento de eletroduto e não precisar estar fazendo ali toda vez manualmente esse cálculo, tá? Nós que trabalhamos com projetos precisamos automatizar o máximo possível. Então, por conta disso, pessoal, entendendo a necessidade aqui, eu vou disponibilizar aqui essa planilha para vocês. Com essa planilha vocês vão conseguir automatizar esse processo, vocês vão precisar apenas colocar aqui os dados de entrada. E aí eu coloquei aqui até algumas observações para você ter cuidado e não bagunçar a planilha aqui, não mudar a fórmula, apagar alguma coisa e a planilha parar de funcionar. Então, a primeira delas é não apagar linhas ou colunas. Então, deixa do jeito que está aqui a estrutura, tá? Não mexe, porque isso pode mexer nas fórmulas. E aí, você preenche apenas os campos dessas 3 colunas aqui, C, D, E. Aqui são dados de entrada. A coluna F, eu tenho fórmula. Se você alterar aqui, pode ser que dê algum problema na hora de calcular, assim como o diâmetro do eletroduto também tem uma fórmula que, se você alterar, pode prejudicar aí durante o cálculo, tá? Então, você preenche apenas esses valores aqui, ó. A bitola do condutor, o número de condutores e o diâmetro dele, tá? Assim como a taxa máxima de ocupação. Então, eu vou estar disponibilizando aqui essa planilha para vocês. Espero que isso possa ajudar vocês aí nos seus projetos a dimensionar melhor os eletrodutos, tá? Para suas aplicações. Isso serve tanto para instalação residencial, instalação comercial, industrial, de média, de alta tensão, de baixa tensão, para a subestação. O método de dimensionamento de eletroduto é sempre o mesmo, tá? Que você vai variar são os inputs que você vai colocar aí de acordo com o seu projeto, beleza? Como é que você vai fazer para receber isso? A única coisa que eu peço em troca é que você curta esse vídeo e que você deixe um comentário aqui também nesse vídeo, falando o que é que você achou, se você achou legal o material e o que mais você gostaria de ver aqui, como é que eu posso ajudar vocês a melhorar aí os seus projetos no seu dia a dia, beleza? Então, para você receber a planilha é muito simples. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você acessar a planilha e baixar ela. Mas para você conseguir acessar, antes disso, você vai precisar curtir o vídeo e deixar o seu comentário, beleza? Estamos combinados assim? Espero que sim. Agradeço vocês chegado até aqui e um grande abraço a todos. Eu encontro vocês no próximo vídeo.